1. Paradoxos dos estoicos. Prefácio. Reparei diversas vezes, Bruto, que o teu tio Pórcio Catão, quando era a sua vez de emitir algum parecer no Senado, costumava trazer à colação relevantes questões de ordem filosófica, não habituais nos discursos proferidos nos tribunais ou na Assembleia, e mesmo assim conseguia, pela sua eloquência, que elas acabassem por parecer ao povo serem dignas de aceitação. Este resultado é muito mais de admirar nele do que em ti ou em mim, dado que nós somos seguidores de uma filosofia que está na origem da fluência no discurso e que usa uma linguagem muito próxima daquela em que se exprime a opinião pública, ao passo que Catão, um perfeito estoico, em meu entender, não só defende opiniões totalmente contrárias ao sentimento popular, como também enfileira numa corrente de pensamento que nem dá qualquer valor aos ornamentos do discurso, nem desenvolve o teor da argumentação, pois se limita a dar como provada a sua ideia a partir de sintéticas e chocantes combinações de proposições. Ora, não há ideia, por incrível que pareça, que a eloquência não consiga tornar aceitável, nem há assunto tão árido e tão prosaico, que não possa ganhar brilho e até mesmo grande beleza através da palavra. Nesta convicção acabei por ser ainda mais audacioso do que o homem de quem falamos. Catão, como bom estoico, apenas usa artifícios de estilo para falar da grandeza de alma, do alto domínio, da morte, da exaltação de todas as virtudes, dos deuses imortais, do amor pela pátria. Eu, em contrapartida, dediquei-me, sem esforço de maior, a transformar em lugares comuns, para teu uso, certas máximas que os estoicos têm dificuldade em fazer passar mesmo no ambiente recolhido das suas escolas, dado que suscitam perplexidade e se afiguram contrárias à opinião comum, motivo porque eles mesmos lhes chamam paradoxos. Decidi experimentar se poderiam ser proferidas em público, ou seja, no foro, usando uma linguagem capaz de as tornar aceitáveis, ou se, pelo contrário, a linguagem dos eruditos e a linguagem do povo são duas realidades distintas. Redigi estas proposições com tanto mais gosto por tais paradoxos, como lhes chamam, se me afigurarem o mais possível socráticos e de longe os mais verdadeiros. Peço-te, pois, que acolhas este diminuto opúsculo, elaborado à luz da candeia no período em que as noites começam a ser mais curtas, depois de ter dado o teu nome a uma outra obra minha, fruto de vigílias mais prolongadas. Poderás, assim, apreciar o gênero de exercícios que me habituei a praticar, transpor para o meu estilo oratório aqueles textos a que nas escolas se dá o nome de teses. Mas não te vou pedir que inscrevas este meu inscrito na coluna dos créditos, pois ele não é de molde a merecer ser instalado na Acrópole como a famosa Minerva de Fídias, embora seja perceptível que saiu da mesma oficina. Paradoxo 1. O único verdadeiro bem é o bem moral. Receio que a algum de vós esta sentença pareça provir das discussões habituais entre os estoicos, e não seja fruto do meu pensamento. Ainda assim, direi o que penso, e dilo-ei até mais concisamente do que um assunto tão importante exigiria. Juro por Hércules, que nunca considerei o dinheiro destas criaturas, as suas casas luxuosas, as propriedades, os altos cargos ou os prazeres a que se entregam de corpo e alma como bens verdadeiros e por conseguinte desejáveis, sobretudo porque vejo que não desejam, afinal, senão aquilo mesmo que já possuem em abundância. A ganância é uma espécie de sede que nunca passa, nunca se sacia,
e as pessoas vivem atormentadas, não apenas com o desejo de aumentar o que já têm, mas também com medo de o perder. A toda a hora, sinto a falta daquela sabedoria que caracterizava os nossos tão sagrados maiores, pois, muito embora dessem o nome de bens a essas inconstantes e frágeis dádivas da fortuna, na prática, como na teoria, mostravam bem que não as consideravam como tal. Acaso um bem poderá causar mal a alguém? Poderá um homem viver rodeado de bens, ele próprio não ser um homem de bem? Sucede é que todos estes bens são de uma natureza tal que sobejam para os desonestos e são até prejudiciais para a gente de bem. Assim sendo, pode troçar de mim quem quiser, porque eu dou mais peso à justa razão do que à opinião corrente. Nunca direi que perdeu os seus bens quem tiver perdido apenas cabeças de gado ou peças de mobiliário. E nunca deixarei de elogiar um dos 7 sábios, Bias, segundo creio, porque quando uma força inimiga capturou Priene, a sua terra natal, enquanto os habitantes fugiam, levando consigo tudo quanto podiam, ele, aconselhado por alguém a fazer o mesmo, respondeu: Eu faço o mesmo. Tudo o que é meu está aqui comigo. As coisas a que costumamos chamar bens e que não passam de brinquedos da fortuna, a essas nem sequer chamava suas. Perguntará alguém: o que é então um bem? Se define agir bem, como agir com retidão, com honestidade, de acordo com a virtude. Então, entendo que somente é um bem aquilo que fizermos com retidão, com honestidade, de acordo com a virtude. Estas noções, todavia, podem parecer pouco atraentes, quando as discutimos sem calor. O que lhes dá relevo é a vida. São os feitos dos grandes homens, e não uma mera discussão verbal repleta de sutilezas. Acaso os homens que fundaram e nos legaram esta nossa tão bem organizada república alguma vez pensaram em dinheiro, em quintas, em mobiliário ou em banquetes para lhes satisfazer a ganância, o lazer, o conforto ou o prazer da mesa? Colocai diante dos olhos o exemplo de um qualquer deles, um dos 6, a começar por Rômulo, ou, se achais melhor, de algum herói do período republicano, a começar pelos próprios libertadores. Que degraus usou Rômulo para ascender ao céu, esses a que o comum das pessoas chamam bens, ou antes os dos seus feitos e das suas virtudes? E numa Pompílio? Porventura pensamos que as suas taças e os seus vasos de argila eram menos agradáveis aos deuses imortais do que os pratos cinzelados dos outros? Dispenso-me de falar dos 6 subsequentes, pois todos foram iguais neste ponto, salvo Tarquínio o Soberbo. Se perguntássemos que propósito moveu Bruto a libertar a pátria, que motivo guiou os seus companheiros nessa ação, que objetivo todos queriam alcançar, alegraria algum deles o prazer, o dinheiro ou qualquer outra motivação para além do dever de um homem valoroso e digno? O que levou Múcio a tentar matar Porcena, quando ele sabia que pagaria com a vida o seu ato? Que força sustentou Cocles, quando defendia sozinho a ponte contra todas as forças inimigas? Qual a que impediu os Décios, pai e filho, a sacrificarem a vida na luta contra o inimigo? Que objetivo visavam a austeridade de Gaio Fabrício ou a frugalidade de Mânio Cúrio? Que pretendiam Gneu e Públio Cipião, esses 2 baluartes da Segunda Guerra Púnica, quando tentaram suster com os seus corpos o avanço dos cartagineses? Ou o primeiro Cipião africano? Ou o segundo? Ou o Catão o Censor, situado no tempo entre esses 2?
Não nos faltam exemplos na nossa história. Acaso algum destes inúmeros heróis teve outro propósito na vida que não fosse um ato digno de louvor e de admiração? Aproximem-se esses trocistas que se riem do meu discurso e da minha sentença e julguem por si mesmos o que prefeririam ser, se um destes senhores de palacetes em mármore, com adornos em marfim e ouro, com estátuas e pinturas, com baixelas em ouro e prata, com incontáveis bronzes de Corinto, ou antes um novo Gaio Fabrício, que nunca possuiu, nem quis possuir nada de semelhante. Não é difícil levar certas pessoas a admitir que objetos susceptíveis de transitar facilmente de mão para mão não merecem de fato ser tidos como bens. No entanto, essas mesmas pessoas defendem com toda a energia a convicção que o prazer é o maior dos bens. Esta opinião parece-me ser, sem dúvida, mais digna de animais do que de seres humanos. Então tu, a quem um Deus, ou a natureza que é, por assim dizer, a Mãe Universal, dotou de uma alma, o que de mais precioso e mais divino existe, baixas-te e humilhas-te, a ponto de não sentires que há uma diferença entre ti e um quadrúpede qualquer? Como pode chamar-se bem a uma coisa que não torna melhor quem a possui? Quanto mais um ser humano participa do supremo bem, tanto mais será digno de apreço. Mas não existe nenhum bem de que o seu possuidor não possa honestamente orgulhar-se. Será que alguma destas condições se verifica no prazer? Por acaso o prazer torna um homem melhor, mais digno de louvor? Haverá alguém que se gabe dos prazeres de que usufrui e os proclama publicamente? Em conclusão, se o prazer, apesar dos seus inúmeros defensores, não deve ser inserido no número dos bens, se quanto mais intenso é mais devia a razão do seu propósito e do seu equilíbrio, devemos afirmar que uma vida conforme ao bem e à felicidade não é mais do que uma vida conforme ao bem e à retidão moral. Paradoxo 2. A virtude é condição suficiente para a felicidade. Nunca considerei que Marco Régulo fosse um homem desgraçado, infeliz, digno de pena. Não foi a sua grandeza de alma, nem a sua dignidade, lealdade, firmeza, nem nenhuma outra virtude. Numa palavra, não foi a sua alma que os cartagineses torturaram, graças à proteção proporcionada por tão largo cortejo de virtudes. Embora o corpo de Régulo estivesse prisioneiro, o seu caráter, de certeza, não o estava. Tive a oportunidade de conhecer Gaio Mário. Sempre me pareceu ver nele, quando as circunstâncias lhe eram favoráveis, um dos protegidos da fortuna e um dos maiores heróis, quando elas se lhes tornaram adversas. Maior felicidade não pode haver para um mortal. Tu não sabes, insensato, não sabes de que força dispõe a virtude. Limitas-te a usar o nome da virtude, mas ignoras o seu efetivo valor. Ninguém que dependa exclusivamente de si e considere que todo o seu bem está na qualidade do seu caráter, poderá não ser o mais feliz dos homens. Quem, pelo contrário, põe todas as suas esperanças, cálculos e projetos na dependência da fortuna, esse nunca possuirá nada seguro. Nada do que empreendeu estará certo de guardar como seu até ao fim do dia. Se encontrares no teu caminho o homem destes ameaçam com a morte ou com o auxílio, e vê-lo-ás ficar em pânico. Pela minha parte, nem tentarei subtrair-me, nem oferecerei qualquer resistência a nada do que me aconteça nesta tão ingrata cidade. Que procurei eu alcançar, que ações realizei, com que fim estiveram sempre alerta a minha vigilância e a minha atenção. Se nenhum resultado obtive, se não consegui sequer atingir um estado de espírito em que nem as vicissitudes da fortuna, nem os ataques dos inimigos me deitassem por terra,
Ameaças-me com a morte para que eu me afaste para sempre da presença dos homens, com o exílio, para me levares a fugir de gente sem honra? A morte só assusta quem, ao perder a vida, perde também tudo o mais. Não aqueles cuja fama jamais se extinguirá. O exílio só existe para os que apenas dispõem de um espaço exíguo para habitar, não para os que se sentem cidadãos do mundo inteiro. Sobre ti pensam todas as misérias, todos os sofrimentos, embora te julgues um homem feliz e afortunado. A ti torturam-te os desejos. Tu vives em tormento dia e noite, porque não te basta o que tens, e porque temes o que tens não dure muito. A ti espicaça-te a consciência dos teus crimes e tiram-te o ânimo os tribunais e as leis. Para onde quer que olhes, surgem-te diante, como fúrias, as injustiças que cometeste e que te não deixam sequer respirar. Por conseguinte, assim como um homem desonesto, insensato e assustadiço nunca pode viver feliz, também um homem de bem, sábio e corajoso, nunca pode sentir-se um desgraçado. A vida do homem cuja virtude e costumes são dignos de louvor, não pode também ela deixar de ser digna de louvor. Ora, uma vida digna de louvor não é uma vida de que devamos fugir. Seria de fugir, isso sim, se fosse uma vida de desgraça. Numa palavra, tudo quanto mereça louvor deve ser encarado como algo de feliz, afortunado e desejável. Paradoxo 3. Todas as faltas são equivalentes entre si. As ações justas também. É uma coisa insignificante, dizes tu. Sim, mas a tua culpa é grande. As faltas não se devem avaliar em função dos resultados, mas sim do mau caráter dos homens. A falta concreta pode ter consequências mais ou menos graves, mas o ato faltoso em si, esse por mais voltas que lhe des, é um só. Se o navio que o piloto deixou ir ao fundo trazia um carregamento de ouro ou de fardos de palha, faz alguma diferença do ponto de vista material, mas é irrelevante como prova da imperícia do piloto. Um libertino satisfez os seus desejos com uma mulher de condição humilde. A ofensa afetou menos gente do que se o sedutor violasse uma jovem de família nobre, mas a falta nem por isso foi menor. Se entende por cometer uma falta, ultrapassar uma dada linha. Desde que se ultrapassa esta linha, é claro que se comete uma falta. E desde que se passe para o lado de lá, torna-se irrelevante se avança muito, pois isso em nada aumenta a gravidade da culpa. Não há dúvidas de que ninguém tem direito a cometer uma falta. A ilicitude do ato depende apenas de uma coisa, do fato de este ato ser classificado como ilícito. Ora, um ato não pode ser classificado como mais ou menos ilícito, dado que a falta está em cometer um ato ilícito, e dado que a ilicitude consiste sempre na prática de um ilícito. Segue-se que todas as faltas resultantes desse ilícito devem ser necessariamente consideradas equivalentes. Se admitimos que as virtudes são iguais entre si, devemos por força admitir que os vícios também são iguais. É facílimo verificar que todas as virtudes são iguais entre si. O homem de bem não pode ser mais homem de bem do que outro, nem mais moderado, mais corajoso ou mais sábio do que outro homem moderado, corajoso ou sábio. Acaso se considera homem de bem aquele que restitui um depósito confiado à sua guarda sem testemunhas, em vez de lucrar com ele 10 libras de ouro, mas que já não procederia da mesma maneira se o ouro confiado atingisse o peso de 1000 libras? Ou homem moderado, o que é capaz de refrear uma determinada paixão, mas se deixa dominar por uma outra qualquer? A virtude é só uma. Está sempre em harmonia com a razão
e é dotada de uma firmeza inabalável. Não é suscetível de acréscimos que a tornem mais virtude, nem de decréscimos que lhe tirem o direito a ser chamada virtude. Se, portanto, boas ações são ações feitas com retidão, e se nada há de mais reto do que aquilo que é reto, é óbvio que nada pode encontrar-se que seja melhor do que o bem. Segue-se daqui que os vícios também são iguais entre si, se de fato temos razão em chamar aos vícios deformações da alma. Como as virtudes são iguais entre si, também as boas ações, uma vez que são o resultado de alguma virtude, devem ser iguais entre si, e igualmente as faltas, na medida em que são provenientes dos vícios, são necessariamente similares entre si. Dirá alguém: vais buscar essas ideias aos filósofos. Bom, estava com medo de que dissesses: aos proxenetas. Argumentas tal qual como Sócrates. Hércules, Mivalha, tens toda a razão. Passou à história o fato de Sócrates ser um homem culto e sábio. Mas deixa que eu te pergunte, já que o nosso confronto é de ordem verbal e não física. Que opinião acerca do bem nos interessa mais averiguar? A dos carregadores e dos operários ou a dos homens mais sabedores? Sobretudo, quando não se poderá encontrar nenhum parecer que seja, não apenas mais verdadeiro, mas até mais útil para a condução da vida humana. Que força há que mais refreie os homens de cometerem qualquer desonestidade do que a intuição de que não existe nenhuma diferença entre os vários delitos, de que é idêntica a falta de erguer a mão contra um cidadão privado ou contra um magistrado, de que a libertinagem não depende da casa em que se faz entrar a desonra? Não há, portanto, qualquer diferença. Alguém levantará esta objeção: entre matar o próprio pai ou um escravo? Posta a pergunta assim, sem mais considerações, não é fácil decidir aonde se pretende chegar. Se privar da vitória o próprio pai é, em si mesmo, um crime. Então os saguntinos, ao preferirem ver os pais morrerem como homens livres, a vê-los vivos, mas escravos, foram todos parricidas. Quer isto dizer que por vezes se pode tirar a vida ao pai sem cometer crime, e quase nunca se pode tirá-la a um escravo sem injustiça. O que estabelece a distinção é o motivo, não a natureza do ato. Se há uma motivação forte a pender para um dos lados, essa será a ação a preferir. Mas se a motivação é forte por igual nos dois sentidos, as ações correspondentes equivaler-se-ão. Existe, todavia, uma diferença a tomar em conta. No caso de matar-se um escravo injustamente, comete-se apenas uma falta. Mas, ao atentar contra a vida do próprio pai, cometem-se várias faltas em simultâneo. Atenta-se contra quem nos deu a vida, nos alimentou, nos educou, nos deu um lugar, numa casa, numa família, numa pátria. A acumulação de faltas dá mais gravidade ao parricídio, que por isso merece um castigo mais pesado. Na vida, contudo, não interessa tanto qual a pena que se deve aplicar a cada falta, mas sim quais os limites que cada um deve respeitar. O que o direito proíbe é um crime. O que a ética condena é um sacrilégio. Mesmo nas coisas mais ínfimas? Claro que sim. Senão podemos alterar a natureza das coisas. Podemos, ao menos, impor regras ao nosso modo de pensar. Se um ator faz um passo de dança contra o ritmo, se recita um verso alongando ou abreviando uma sílaba mais do que o devido, é assobiado e pateado. Na tua vida, que deve ser mais comedida do que qualquer gesto, mais equilibrada do que qualquer verso, dizes que erraste numa sílaba? Não presto atenção a um poeta que só componha banalidades, e hei de prestá-la a um cidadão que conta pelos dedos as faltas que comete na vida social? Se parecerem mais pequenas,
parecerão também mais ligeiras. Como podem parecer tal, quando toda a falta decorre de uma perturbação da razão e da ordem, e desde que se dá alguma perturbação da razão e da ordem, é impossível acrescentar outros fatores que aumentem a gravidade da falta? Paradoxo 4. Todo o insensato é louco. Eu não digo que estás a ser insensato, como muitas vezes és, mas que estás a ser perverso, como és sempre. Mas sim que ficaste louco, tal como uma cidade sitiada, senão escasseiam. Os meios de subsistência pode evitar ser conquistada. Porventura, a alma do sábio, graças à capacidade da decisão, à resistência às contingências humanas, ao desprezo pela fortuna, a todas as virtudes que a protegem como se fossem uma muralha, poderá ser vencida e conquistada essa alma que nem sequer pode ser expulsa da cidade? Afinal, o que é uma cidade? Qualquer reunião de gente cruel e brutal, qualquer multidão de fugitivos e ladrões aglomerada num único local? De certo dirás que não. Não era sem dúvida uma cidade, esta nossa Roma, nesse tempo em que as leis nela não tinham qualquer peso, em que os tribunais jaziam por terra, em que os costumes pátrios tinham sido esquecidos, em que, expulsos os magistrados pela força das armas, até o nome do Senado havia desaparecido da República. Não, não era uma cidade essa massa de salteadores, esses bandos de ladrões instalados no foro sob o teu comando. Eram sim os resquícios da conjura que passaram das fúrias, da Catilina, para o teu criminoso furor. Eu, portanto, não fui expulso desta cidade, que nesses tempos deixara de existir. Fui chamado de regresso quando voltou a haver um cônsul na República, até então como que inexistente, quando voltou a haver Senado, até então como que desaparecido, quando se fez de novo sentir a vontade livre do povo, quando a memória recuperou o sentido do direito e da equidade, ou seja, os vínculos que dão forma a uma cidade. Vê bem como eu desprezei os dardos dos teus salteadores. Sempre tive a noção de que lançaras e apontaras contra mim a tua injustiça criminosa, mas nunca pensei que ela me pudesse atingir, a menos que, quando destruías as paredes da minha casa e atiravas lá para dentro os teus archotes assassinos, tu julgasses estar a destruir e a incendiar algo que me pertencesse. Nenhuma coisa que possa ser levada, roubada, perdida me pertence, nem a mim, nem a ninguém. Se porventura me roubasse esta minha divina firmeza mental, ou a consciência de que graças ao meu cuidado, vigilância, decisão, a República se mantinha de pé, apesar da minha hostilidade, se destruísses a memória imperecível do muito bem que fiz em defesa da cidade, se sobretudo me despojasses do intelecto, donde manara todas as minhas decisões, então sim, eu confessaria ter sido vítima da tua injustiça. Mas como nada disto fizeste, nada pudestes fazer, o que tua injustiça conseguiu foi transformar o que para mim seria um exílio penoso num glorioso regresso. Numa palavra, eu sempre continuei a ser cidadão romano, muito em especial quando o Senado recomendava às cidades estrangeiras que me recebessem e cuidassem como um cidadão de grande mérito. Tu nem sequer agora o és, se é que se pode ser simultaneamente inimigo público e cidadão de Roma. Será que não distingues o cidadão do inimigo, senão pelo nascimento e pela morada, e não pelas intenções ou pelos atos? Encheste de cadáveres o foro, ocupaste os templos com salteadores armados, incendiaste casas particulares e edifícios sagrados. Por que razão chamamos inimigo o Espartaco, se tu és cidadão romano? Podes tu ser cidadão quando
por algum tempo, Roma, graças a ti, deixou de ser uma cidade? Chamas-me a mim aquilo que tu és, quando todos pensam que com o meu afastamento foi para o exílio a própria república. Perdeste de tal maneira o juízo que nem consegues olhar para ti mesmo. Não pensas naquilo que fazes ou naquilo que dizes? Ignoras que o exílio é um castigo para criminosos, enquanto a jornada que tive de empreender não foi senão a recompensa dos autos feitos por mim praticados? Todo o bando de celerados e sacrílegos de que tu te assumes como chefe, essa gente que as leis condenam ao exílio, todos eles são exilados de fato, conquanto não tenham mudado de território. Então, quando todas as leis te condenam ao exílio, não há de chamar-se inimigo público um homem apanhado na posse de uma arma. A tua adaga foi apreendida diante do Senado. A quem cometeu um homicídio? Tu assassinaste várias pessoas. A quem é culpado de fogo posto? Tu pegaste fogo por tua própria mão ao templo das ninfas. A quem ocupar os templos? Tu montaste o teu acampamento no fórum. Mas, para que citar as leis gerais da cidade, que todas elas te condenam ao exílio? O teu melhor amigo fez aprovar uma lei particular a teu respeito, segundo a qual serias exilado se assistisses aos mistérios da boa deusa. Ora, tu até costumas gabar-te de ter cometido tal ato. Como é possível que tu, condenado ao exílio por tão numerosas leis, não tremas de horror só de ouvir a palavra exilado? Continuo em Roma, dizes, mas até entraste no santuário. É irrelevante o lugar onde cada um está. O direito vigente nesse local não o protegerá se a sua presença aí não for autorizada pelas nossas leis. Paradoxo 5. Apenas o sábio é livre. Todo o insensato é escravo. Iremos cobrir de elogios este comandante supremo, designá-lo como tal, considerá-lo digno deste nome? Comandante Supremo. A que título? A que homem livre poderá alguma vez dar ordens quem não é capaz de manter na ordem os seus desejos? Comece por refrear os impulsos, desprezar os prazeres, dominar a cólera, pôr limites à ambição, afastar as demais imperfeições da alma. Então, sim, pode começar a dar ordens aos outros, porque já deixou de obedecer aos mais desonestos dos patrões, a impudência e a deformação moral. Enquanto lhes estiver submetido, nunca poderá ser comandante de nada, nem sequer tido por homem livre. Esta é uma afirmação feita por homens da maior cultura, de cuja autoridade eu não me socorreria se estivesse a fazer esta preleção diante de meia dúzia de rústicos. Mas, já que estou a falar diante de gente dotada de vastos conhecimentos, a quem estas ideias não são desconhecidas, para que hei de fugir, que foi mera perda de tempo todo o que gastei com estes estudos? Voltando ao início, os homens mais cultos são de parecer que ninguém além do sábio é verdadeiramente um homem livre. O que é, então, a liberdade? A capacidade de se viver como se deseja. E quem é que vive como deseja, senão o homem que segue a via da retidão, que sente prazer no cumprimento dos deveres, que vive segundo um plano bem estudado e arquitetado, que não obedece às leis por medo, mas as cumpre e respeita por estar convicto de que tal é o melhor comportamento possível, que nada diz, faz ou sequer pensa sem vontade ou constrangimento, cujas decisões e cujos atos são única e exclusivamente derivados do seu querer e só a si mesmo prestam contas. Em suma, um homem tal que não se sujeita a um poder mais alto do que a sua vontade e a sua capacidade de julgar.
Diante de tal homem, até a fortuna cede o passo. Ela a quem o vulgo atribui o máximo poder. Se é verdade o que diz um sábio poeta que cada um constrói para si a fortuna adequada ao seu caráter. ora, apenas o sábio é dada a faculdade de nada fazer contra vontade, com sofrimento, sob coação. Esta matéria merecia ser desenvolvida num amplo discurso, mas pode condensar-se numa sentença breve e digna de aceitação. Ninguém é livre se não tiver a posição acima apontada. Escravos são todos os homens perversos. Sim, escravos. Esta afirmação causa menos surpresa e espanto nos fatos do que nas palavras. Não se pretende dizer que são escravos no sentido em que falamos dos homens, que nos pertencem por mancipação, isto é, que se tornam propriedade dos seus donos em virtude de um contrato ou de uma disposição do direito civil. Mas, se entender servidão, o que de fato ela é, como a obediência prestada por uma alma abatida, aviltada, sem vontade própria. Quem negará que todos os inconstantes, todos os ambiciosos, em suma, todos os perversos são escravos? Posso eu considerar como livre um homem a quem uma mulher dá ordens, impõe as suas leis, prescreve, ordena, proíbe o que bem lhe parece, a cujas ordens ele não pode deixar de obedecer, não se atreve a recusar nada? Ela pede, ele dá. Ela chama, lá vai ele. Ela expulsa-o, ele sai. Ela ameaça, ele treme de medo. A um homem destes eu não chamo apenas escravo. Acho mesmo, ainda que seja oriundo de uma excelente família, que devo chamar-lhe o mais relés dos escravos. Tal como num exército de servos, alguns há que se sentem mais importantes, sem deixarem de ser escravos. Os de serviço no átrio, os de serviço nos jardins, também são todos igualmente estúpidos. Aqueles que se deleitam, embasbacados com as estátuas, as pinturas, as pratas cinzeladas, os bronzes de Corinto, o luxo dos edifícios, e chamam: somos a camada mais importante da cidade. Não sois sequer os mais importantes dentre os vossos companheiros de servidão. Mas, tal como dentre os escravos, os que cuidam destes objetos os limpam, os lavam, lhes limpam o pó, os colocam no sítio próprio. Não são os mais considerados de entre o pessoal de serviço. Assim também, de entre os cidadãos, os que se entregam à paixão por essas coisas ocupam quase o mais baixo lugar de uma mesma servidão. Diz um: comandei importantes campanhas militares. Desempenhei altos cargos de chefia. Fui governador de províncias. Se é assim, pensa em fazer com que a tua alma seja digna de louvor. Ficas boquiaberto perante um quadro de Aécion ou de uma estátua de Policleto. Já nem pergunto onde foste roubar estas obras, ou por que outro processo as conseguiste. Ao ver-te, a contemplá-las de olhos em alvo, a soltar interjeições, não posso deixar de julgar-te escravo de todas estas frivolidades. Mas não é verdade que estas obras são tão bonitas? Admito que o sejam. Os meus olhos também têm educação para as apreciar. Mas, por favor, lida com estas belezas como distrações para crianças, não como grilhetas para adultos. Que imaginas tu? O que pensaria Lúcio Múmio, que visse alguém fascinado a contemplar um vaso de noite feito em Corinto, quando ele próprio não dava qualquer importância a Corinto inteira? Tomá-lo-ia por um egrégio, cidadão romano ou antes, por um cidadão atriense? Imaginemos que ressuscita Mânio Cúrio, ou algum daqueles homens em cuja vila, em cuja residência, nenhum esplendoroso ornato havia senão as suas próprias pessoas. E comparemo-los depois com algum destes homens de hoje, que beneficiários dos maiores favores conferidos pelo povo,
que criam e engordam em viveros bárbaros, e se gabam das suas criações de moreias. Quem não tomará um homem destes por um escravo, indigno sequer de que lhe seja confiada alguma tarefa um pouco mais importante? Podemos pôr em dúvida o espírito servil de um homem que, na sua ganância pelo dinheiro, se submete a todas as condições impostas pela mais dura das servidões? A que limites de indignidade não se sujeita à esperança de receber uma herança? Quem não vive na expectativa de um olhar favorável de algum velho rico e sem filhos? Fala-se quando ele manda, aceita-se tudo quanto ele sugere. Faz-se-lhe companhia na rua ou em casa, dão-se-lhes presentes. Será isto o comportamento de homens livres? Não será antes atitude de escravos e bem atarifados? Pois-se até aquela paixão, que na aparência é mais digna de homens livres, quero dizer, a ambição das honras, dos comandos militares, do governo das províncias, é dominadora ao máximo, implacável, avassaladora. Foi ela que submeteu as ordens de Ceteco, personagem bem pouco recomendável, cidadãos que se tinham por grandes senhores, e também a enviar-lhe presentes, a ir visitá-lo em casa em plena noite, a solicitar a intervenção favorável da prece. Se isto se pode chamar liberdade, então o que será a servidão? Mas sucede que o domínio da paixão cede o lugar, e da consciência dos próprios crimes nasce um novo senhor, o medo. E como é miserável, como é terrível a servidão que este impõe, obriga a ficar na dependência de jovens faladores, a quem basta sugerir que conhecem algum segredo para serem temidos como senhores. Que poder não exerce um juiz? De que terror não enche ele os criminosos? Porventura não é todo o medo uma forma de servidão? Que significado atribuir a esta expressão mais eloquente do que sábia, do grande orador que foi Lucínio Crasso? Livrai-nos da escravidão. O que entende por escravidão este homem tão famoso quanto nobre? Sobre a escravidão toda a alma timorata, e por isso mesmo enfraquecida, diminuída, alquebrada. Não nos deixeis servir como escravos de alguém. Será que ele está a reivindicar a liberdade? De modo algum, pois a seguir acrescenta: senão de todos vós. A sua pretensão é mudar de dono, não é ser livre. De quem não só podemos, como o devemos ser. Nada disto. Se de fato formos homens de alma grande, elevada, adornada de virtudes, nem o podemos, nem o devemos ter. Tu diz, tu que podes servir. Se de fato o podes, mas não digas que o deves. Porquanto ninguém deve prestar outro serviço senão aquele que é normalmente indigno não prestar. Mas fiquemos por aqui. Examine o nosso comandante supremo. Se merece tal título, ele, a quem tanto a razão como a verdade comprovam que nem sequer é homem livre. Paradoxo 6. Apenas o sábio é um homem rico. Que ostentação tão insolente é essa que fazes da tua riqueza? Só tu que és rico? Pelos deuses imortais, então eu não hei de gabar-me de ter escutado algumas lições, de ter aprendido alguma coisa? Só tu é que és rico? E se tu nem sequer fores rico? Se fores mesmo pobre? O que entendemos nós pelo termo rico? A que espécie de homem é que o aplicamos? Em minha opinião, aplica-se a quem possui tudo quanto lhe permite viver como homem livre, e que se contenta facilmente com esse tudo, isto é, que não busca nada, não ambiciona nada, não deseja nada mais do que o que tem. Importa que a tua alma te julgue rico, não as opiniões dos outros.
nem sequer as tuas posses. Suponhamos o homem a quem nada falta. Não procura adquirir mais nada. Está satisfeito. Contenta-se com a riqueza que tem. Admito, é um homem rico. Mas se julgas que a avidez do dinheiro faz com que nenhum lucro te pareça desonroso, quando na tua ordem social nenhum há que possa ser sequer honesto. Se diariamente defraudas, enganas, pedes, prometes, obtens, subtrais, se roubas os nossos aliados, saqueias o erário público, se estás à espera dos testamentos dos amigos, ou se não estás à espera, e tu mesmo os falsificas. Isto são indícios de um homem rico ou de um miserável? É da alma de um homem que costumamos dizer que é rica, não do seu cofre, ainda que este esteja cheio. Se eu te vir a ti vazio, nunca te considerarei rico. É a partir do que cada um julga suficiente que os homens medem as suas riquezas. O indivíduo tem uma filha, necessita de dinheiro. Tem duas, necessita de mais. Se tiver mais, necessita de mais ainda. Se tiver 50 filhas, como o mito diz que Dânao teve, precisará de 50 vezes mais dinheiro para o dote. Cada indivíduo, portanto, deve adaptar, conforme atrás disse, o dinheiro às necessidades. Em contrapartida, aquele que não tem mais filhas, mas sim incontáveis paixões, daquelas que esgotam imensas riquezas, em curto espaço de tempo, como hei de eu chamar-lhe rico, se ele se sente sempre carenciado? Muita gente te ouviu dizer que não consideravas ninguém rico se não pudesse, com os seus rendimentos, sustentar um exército inteiro, coisa que todos os impostos recebidos pelo povo romano há tempo já têm dificuldade em financiar. De acordo com um tal pressuposto, tu nunca serás rico antes de as tuas propriedades darem um rendimento tal que possas com ele sustentar 6 legiões e grande número de tropas auxiliares, de cavalaria e de infantaria. Por isso, agora, não te consideras rico, já que ainda te falta muito para satisfazer esse teu desejo. O certo é que nunca escondeste do público essa tua pobreza, melhor, essa tua miséria, essa tua condição de mendigo. Neste estado de coisas, assim como compreendemos que quem deseja ganhar a vida honestamente tem necessidade de lucrar alguma coisa na atividade comercial, em empreitadas, na cobrança de impostos, assim também, quando vemos a tua casa cheia de bandos de acusadores e delatores, de ricaços, abastados, que com teu auxílio preparam a corrupção dos tribunais, dos que negociam os teus honorários para assegurares a sua defesa, da influência do teu dinheiro na formação de alianças eleitorais, do envio de libertos para as províncias para lá fizerem agiotagem e as deixarem sem recursos, sem falar da expulsão de proprietários de terras vizinhas das tuas, dos roubos cometidos nos campos, das sociedades estabelecidas com escravos, libertos ou clientes, e as ocupações de terras devolutas, e as proscrições dos homens abastados e os assassínios dos municípios. Quem se recordar dessas colheitas dos tempos de Sula e de tantos testamentos falsificados, de tantos cidadãos assassinados, quem se lembrar de como tudo era venal, o recrutamento para a tropa, os decretos, os pareceres no Senado, próprios e alheios, a vida pública e a privada, as palavras e o silêncio. Quem não compreenderá que um homem destes confesse que precisa de ganhar muito dinheiro? E quem poderá considerar que é rico o homem que necessita de ganhar tanto dinheiro? Numa palavra, o resultado das riquezas é a abundância. O que atesta a abundância de riqueza é a fartura e a opulência. E como tu nunca atingirás a opulência, nunca poderás vir a ser um homem rico, já que tu desprezas a minha fortuna, e com razão, porque ela é medíocre aos olhos do vulgo, um zero em comparação com a tua, modesta pela minha bitola. Não irei falar do meu caso, mas da riqueza em si. Se tivéssemos de apreciar e de avaliar um bem qualquer,
a qual deveríamos atribuir maior valor ao dinheiro que Pirro queria dar a Fabrício, ou à austeridade de Fabrício, que se recusou a aceitá-lo? Ao ouro dos Samnitas, ou à resposta de Mânio Cúrio? A herança de Emílio Paulo, ou a liberdade desse peão africano, que cedeu a sua parte nessa herança a seu irmão Quinto Máximo? Sem dúvida alguma, estes gestos resultantes das maiores virtudes merecem mais apreço do que os bens traduzíveis em dinheiro. Se, portanto, é verdade que quanto mais bens alguém possui, tanto mais rico deve ser considerado, quem duvidará que na virtude é que reside a riqueza, já que nem propriedades, nem objetos de ouro e prata conseguem superar o valor da virtude? Ó deuses imortais, não entendem os homens até que ponto a parcimônia é um bom rendimento. Vou referir-me agora aos que gastam tudo em luxos, e deixo de lado os que só pensam em amealhar. Aquele, além, tira das suas terras 600.000 sestércios, eu das minhas apenas 100.000. Para ele, quem manda construir nas suas vilas tetos dourados e pavimentos de mármore tem paixão por estátuas, quadros, móveis e tecidos. Os rendimentos não lhe chegam nem para as despesas, nem sequer para pagar os juros das suas dívidas. Ao passo que do meu pequeno rendimento, depois de tirado o necessário para as minhas despesas, ainda sobra qualquer coisa. Qual de nós é mais rico? Aquele a quem não chega o que tem, ou aquele a quem sobra, aquele a quem sempre falta, ou o que tem o suficiente? Aquele cujos bens, quanto maiores são, mais despesas de manutenção exigem, ou aquele que se governa bem com os recursos de que dispõe? Mas para que estou a falar de mim? Eu, que se calhar não escapei de todo imune ao desconcerto moral que caracteriza os nossos tempos? Mânio Manilio, que viveu na geração dos nossos pais, para não estar sempre a citar os Cúrios e os Lucinos. Será que ele foi pobre? Possuía uma pequena casa na zona das Carinas e uma quinta na região labicana. Seremos nós mais ricos por possuirmos mais coisas? Seria bom, quem sabe, mas não é o censo que determina a medida da fortuna, e sim os nossos hábitos, na mesa e no vestiário. Não ser ganancioso significa ter fortuna. Não ter a obsessão de comprar significa ter rendimentos. Mas a maior e mais segura riqueza consiste em cada um se contentar com o que tem. Em conclusão, se estes espertos avaliadores dão muito valor a planícies e a grandes latifúndios, alegando que este tipo de propriedade é o que menos prejuízos ocasiona, quanto maior valor não devemos atribuir à virtude, que ninguém nos pode subtrair nem roubar, que não pode perder-se num naufrágio ou num incêndio, que não se altera em função do mau tempo ou das convulsões sociais? Os possuidores deste bem, esses somente é que são ricos. São eles os únicos donos de bens proveitosos e permanentes. São eles os únicos que, como é característico da riqueza, se contentam com as suas posses. Consideram suficiente o que têm. Não ambicionam mais. Não carecem de nada. Não sentem falta de coisa alguma. Nada mais procuram conseguir. Os desonestos e ambiciosos, como os bens são incertos e estão na dependência do acaso, procuram sempre obter mais qualquer coisa. Nunca, até hoje pelo menos, se descobriu algum que ficasse satisfeito com os bens conseguidos. Logo, não devem ser tidos por opulentos e ricos, mas sim por carenciados e miseráveis.